os meus olhos. Olá, minha gente, aqui é o pastor Felipe do Caminho Church. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. Eu quero aproveitar para convidar você para curtir, se inscrever no canal, deixar um comentário, digam glória a Deus aí para a gente saber que você está aí. E mais importante do que isso, compartilhe com alguém para que mais pessoas sejam abençoadas, como todos nós seremos aqui, como você também vai ser abençoado aí com esse culto, com os louvores que vão ser cantados, com a palavra que vai ser pregada. E no final de tudo eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado e a nossa vida vai ser abençoada. Transforme esse ambiente aí, eu não sei se é o lugar de trabalho, se é um hospital, se é o quarto, se é a sala, mas transforme esse ambiente aí num lugar da presença de Deus e se una com todos nós aqui nesse ambiente de adoração, de culto, de louvor a Deus, e vamos fazer o melhor culto da nossa vida, aprender um pouco do Senhor, ser abençoados e abençoar alguém. Deus abençoe você. Fique com a gente aí. Os teus grandes feitos eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Romanos 14 diz assim: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. Vou repetir. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Alguém vegetariano aqui? Não é para você, fica de boa. Eu explico depois melhor. Alguém vai dizer que por ser vegetariano é fraco na fé. Calma. Calma, eu vou explicar. A carta de Paulo aos Romanos tem 16 capítulos, mas na verdade colocaram por capítulos para organizar uma carta que foi enviada para alguém com o objetivo de explicar para a pessoa como é o processo de se tornar alguém que creu em Jesus e viver depois em comunidade e viver bem. Toda a carta, toda a organização da carta que Paulo escreveu para esse entendimento, clareza aqui dentro. Evangelho não é obscuridade, evangelho não é ignorância, evangelho é clareza da vida de Deus, que Deus estabeleceu para nós. Então, quando Paulo escreve, não escreve coisas aleatórias de religião, escreve coisas para a vida, a partir do momento que você conhece Jesus e começa a desenvolver isso, e daqui um pouco, por crer em Jesus, se encontra numa comunidade daqueles que creem também em Jesus, porque essa história que andam falando por aí, que você pode ser crente sozinho em casa, é mentira. É mentira, isso não é verdade. Porque ser cristão é uma quase, a palavra fala, falei esses dias sobre isso, é quase uma mudança de nacionalidade. Quando você começa a entender as coisas do Evangelho e as coisas de Deus, você não se relaciona mais com as pessoas do mesmo jeito. Você não fala mais do mesmo jeito. Você libera perdão quando não era para liberar. Você se torna marido de outro jeito, esposa de outro jeito, filho de outro jeito, e isso contrasta com a sociedade. A sociedade não está acostumada com uma pessoa que perdoa quem lhe ofendeu. A sociedade não está acostumada com homens fiéis. A sociedade está acostumada com homens infiéis. A sociedade, de um modo geral, não está acostumada com pessoas que vivem do jeito de Deus. Então, estar lá, você sempre vai estar, de alguma forma, deslocado. Porque você pensa diferente, fala diferente, entende diferente, vive diferente, se relaciona diferente, e por causa disso, você vai se sentir atraído a estar em comunidade com aqueles que pensam igual a você.
Por isso que nos Estados Unidos existem comunidades brasileiras. Por isso que em cidades onde tem pessoas que vieram da Itália, existem comunidades italianas. Até em Alvorada tem, sabia que tem comunidade italiana em Alvorada? Então, viu, Alvorada evoluiu. Comunidade italiana de Alvorada. Ai, meu pai. Deixa pra lá esses negócios. Então, entendeu ou não? Por quê? Porque você vai lá para comer a comida que todo mundo come, falar o seu idioma natural, conviver com as pessoas, isso é uma coisa que é natural. Então, eu sou crente sozinho, irmão, não é, então está errado, alguma coisa está errada. Tu vai se sentir atraído de estar junto com os outros, aqueles que perdoam, que amam, que falam de Jesus, que, sabe, você vai se sentir atraído por isso. Paulo escreveu tudo isso em resposta para todas as coisas, e agora ele chegou no momento onde aqueles que creram no Senhor estão vivendo em comunidade. Irmão, duas pessoas que vão viver junto é sinônimo de problema. Duas pessoas que vão viver junto ou que vivem junto, se tem uma coisa certa, que duas pessoas, quando vão conviver juntos, se tem uma coisa certa que vai acontecer com elas, é que elas vão brigar. Lógico. É natural? É natural. Irmãos brigam. Casais brigam. Lógico. Não é para sempre. Porque essa coisa de que briga no casal é normal no quinto dos infernos. Porque não é normal. No início é normal. Depois é ignorância e burrice. Desculpa aí. Mas início é normal. Depois não é normal. Essa coisa de ficar 20 anos, um enchendo a cabeça do outro, e aquela 20 anos na mesma confusão, irmão, por favor, não é normal. Mas a verdade é que quando junta duas pessoas, tem uma coisa certa que vai acontecer, elas vão ter problema. Agora imagina 5, 10, 15, 300 que tem hoje aqui, 600 que juntando os dois cultos de domingo e terça e sábado, que é a média de pessoas que tem hoje na igreja, 600 pessoas, imagina a igreja crescendo, a igreja cresce, cabeças diferentes, pensamentos diferentes, vai ter confusão. Se não tem nada de novo nisso aí, 2000 anos atrás, Paulo já falava, já previa que haveria confusão de pensamento, diferença de ideia. Então ele trouxe essa palavra para explicar exatamente sobre isso e construir, como ele está fazendo desde o início, construir na gente uma consciência clara de como faz uma comunidade sadia, saudável. Porque afinal de contas, é isso que o mundo precisa, porque o mundo já está por aqui de religião, de pregador, de pastor, então um monte de gente prega hoje, até funkeiro prega hoje. Ele vai lá, fala um monte de porcaria, daqui a pouco vai lá e fala de Jesus, e está todo mundo, é uma bagunça. Todo mundo prega, tem pregação em tudo quanto é lugar, YouTube é cheio de pregadores, cheio de igreja, está cheio de igreja. A sociedade não precisa de mais igreja, a sociedade precisa que a igreja seja o padrão do que Deus estabeleceu para a vida humana. Paulo está falando que existem dois tipos de pessoas nessa comunidade chamada igreja, os fortes e os fracos, os dois são crentes, e os dois divergem em assuntos que a Bíblia não se posiciona, os dois divergem em atitudes amorais, porque existem três tipos de atitudes, as morais, as imorais e as amorais. As morais são as corretas, as imorais são as incorretas, as amorais é que cada um sabe de si. Para um é certo, para o outro é errado, são atitudes amorais. O que ele está falando aqui não tem nada a ver com imoralidade. Paulo não está falando que há divergência sobre imoralidade, porque imoralidade todo mundo sabe que é. Todo mundo sabe, por exemplo, que mentira é imoral. Todo mundo sabe
que a sensualidade fora do ambiente do casal, ela é ruim, ela faz mal. Todo mundo sabe que a fornicação, o adultério, o roubo, todo mundo sabe que é errado. Isso aí não tem porque ter divergência, é claro que é errado. As divergências que eles tinham nessa comunidade eram divergências no aspecto das coisas amorais. Um achava que comer uma carne de porco era errado, o outro achava que era certo, e os dois brigavam por isso. E Paulo diz no 3, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. O forte não despreza o fraco, e o fraco não condena o forte. Quem é você, diz Paulo, para julgar o servo alheio? Quem é você para julgar os outros? No aspecto amoral. Quem é você para dizer que o outro está errado só porque você acha que é certo o que você está fazendo? Paulo não está dizendo com isso que nós não devemos julgar os outros. Devemos sim. E a própria palavra, o Paulo mesmo fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, ele diz assim, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, preste atenção, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Tem que julgar sim. É alguém que é da igreja, se diz de Deus, diz que é de Deus, mas é imoral, nem senta para comer com ele. Julga, tem que julgar sim. Pô, essa pessoa diz que é de Deus, é da igreja há bastante tempo, mas volta e meia faz uns troços que eu não entendo bem. É errado. Diz a igreja, diz que é crente da igreja já há muito tempo, mas faz um monte de coisa errada. Faz? Então, não senta para comer com ele. Ou seja, tem que julgar sim. Jesus diz em Mateus 7,15, diz, cuidado, ou seja, o juízo, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E deixa eu falar para você uma coisa. Está cheio de falso profeta. Cheio. Jesus falou, cuidado com eles. Como é que você vai saber que é falso profeta? Se você não julgar. Por isso que eu falo para todo mundo aqui, depois que eu pregar, vai para casa e confere se é verdade. Nessa igreja aqui, pregou, vai ver se é verdade, confere. Tem dúvida? Pergunta, questiona. Mas por favor, não seja assim, amém, falou, vou fazer. Não, está cheio de falso profeta, cuidado. E de fato, eles são lobo devoradores. Conheço alguns, já matei alguns, no bom sentido. Chegou para mim situação já deles, e eu fiz questão de dar um jeito de pará-los, e eles pararam, glória a Deus. Me odeiam, mas só mais um para a fila, vai entrar na fila. Não pode, a gente tem que julgar. O que Paulo está dizendo que não deve, quem é você para julgar o servo alheio? Está falando de coisas entre nós, do dia a dia, coisas que a palavra às vezes nem se posiciona, mas a gente acha que e a gente sai a julgar as pessoas. O ambiente cristão se tornou um ambiente de muito juízo sobre essas coisas. As pessoas julgam isso. Olha o que Paulo diz no 4, na sequência diz, é para o Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém,
para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. No meio da igreja, isso agora talvez a gente evoluiu um pouco em algum sentido. José Wilson, que já serve ao Senhor há bastante tempo, sabe disso. Mas há um tempo atrás, em algumas igrejas por aí ainda é assim, que você, por exemplo, não pode assistir o culto de boné. Tem. Eu uma vez entrei numa confusão na igreja por causa disso aí. Eu sempre li a Bíblia, desde novo, 10, 11 anos eu li a Bíblia, porque eu tinha dúvidas e eu ia buscar respostas. E eu, então, descobri que essa história do boné era tipo isso aí que ele está falando, era uma divergência boba. Não tinha isso com base na palavra de Deus. E eu fui de boné na igreja. Entrei lá. Tinha um zelador da igreja lá. O nome dele era Lauro, já faleceu. Virou meu amigo depois. Conheceu o Lauro? Não conheceu? O Lauro. Aí eu entrei na igreja, irmão, de boné, 16 anos. Soberbo, arrogante, idiota. Irmão, entrei, eu li a Bíblia, eu sei agora, porque vocês vão ver que tem para os dois lados. Espera aí, eu entrei de boné na igreja, e aí o Lauro, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu ver que não tem parecido. O Lauro, o maninho, não, o Lauro parecia, sabe aqueles caras que levantam caminhão, arrastam o avião, sabe aqueles não? Que eles não têm o corpo definido, Larry, mas eles são muito fortes, assim. Era o Lauro, uns 60 anos, era um absurdo, irmão. O Israel conheceu ele, foi conterrâneo dele na época. O Lauro para na porta, tipo tu, assim, mais ou menos, ele para na porta e tapa a porta, irmão, e diz assim, e esse boné aí? Eu olhei para ele e falei assim, tá aí. Tu tava naquele dia, não? Tu não tava? Tá aí, falei pra ele. Tu não sabe que na igreja não usa boné? Falei, e aí? Que não usa boné? Tu tem que sair, te arranca daqui, rapaz, que não sei o quê. Eu vou, levantei e meti o ombro nele. Na passada. Irmão, eu não pesava 60 quilos, irmão. Era o risco e o fedor. Estou saindo no saguão da igreja assim, quando eu ouço aquelas passadas de elefante atrás de mim, pum, 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 que tremia. Graças a Deus que Deus levantou um evangelista lá e diz assim, Lauro, para, Lauro. Foi um livramento de morte, irmão. O Lauro ia me matar. Viu que besteira? Depois de um tempo, a gente ficou amigo, porque eu não guardo rancor de ninguém, e nem ele. Bom, né? Você não. Mas é sobre essas coisas que Paulo está dizendo, coisas do cotidiano que um acha, o outro não acha. É esse julgamento que Paulo está dizendo. Olha a sequência, quando ele diz lá no 7, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morrermos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor de vivos e mortos. Portanto, você que julga o seu irmão, portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois, preste atenção, todos compareceremos diante do tribunal de Deus. 2 Coríntios, Paulo também, no 5:10 diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, para quer sejam boas, quer sejam más. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão de que as pessoas pensam que são eternas, elas acham que nunca vão morrer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a única coisa certa da sua vida é que você vai morrer. Quando você nasce, só tem uma coisa certa, só uma, você vai morrer. O resto tudo, vai ter quantos filhos? Não sabe nem se vai ter filho, não sabe onde vai trabalhar, não sabe no que vai se formar, não sabe o que vida vai viver, não sabe com quem vai casar, não sabe quantos filhos, você não sabe de absolutamente nada. A única coisa que você sabe é que você vai morrer.
E quando nós morrermos, a palavra está dizendo que nós entramos na eternidade. Lá na eternidade é nós e Deus. E a palavra está dizendo que lá Deus vai tirar satisfação com a gente. Então você pode esconder, você pode ser o artista, irmão. Ei, escuta aí, irmão, você pode ser o artista. Você pode ficar 30 anos casado com a sua esposa e no dia do seu caixão aparecer as outras duas famílias. E essa esposa nem desconfiava. Você pode, irmã, enganar todo mundo a vida inteira. Você pode fingir a vida inteira para todo mundo, enganar todo mundo, dizer uma coisa que não disse. Você pode fazer o que você quiser a sua vida inteira. Você pode fazer enriquecimento ilícito a vida inteira. Quando você morrer, você e Deus e toda a sua mentira é despida e você encara Ele nu. E é você e Ele vai cobrar de você a sua vida, as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más, é o que Paulo está dizendo. Então não tem o porquê a gente ficar acelerando processos às vezes, de julgar coisas que a pessoa vai dar conta depois com Deus, é o que Paulo está dizendo. Em vez disso, façamos o propósito, olha o propósito, e a gente vai fazer esse propósito hoje aqui, nós todos, amém ou não amém? Amém, é isso aí. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser que assim o considere, para ele é impuro. Aliás, antes, lá no 11, pulei aqui, no 11, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Preste atenção, eu vou ler de novo. Como alguém, aliás, assim, cada um, o 12, de nós, assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Sabe o que é isso? O que eu falo quase toda a Santa Ceia. Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Eu fico impressionado o quanto as pessoas têm tempo de pensar nos outros. Viu o cabelo dela? Não achei legal. Viu que ela botou um dinheiro naquele corpo. Ficou pior do que estava. Tu viu o filho do fulano? Irmão, cuidado com isso aí, hein? Cuidado com isso aí. Tu viu o filho do fulano? É um capeta. É, irmão? Viu que ela veio sozinha no culto hoje? Você não tem mais o que fazer, não? Você não tem problema suficiente para você mesmo cuidar de você mesmo? Para ficar cuidando da vida dos outros? Eu fico surpreso. Eu por muito pouco tempo da minha vida, eu cuidei só de mim. Já com 18 anos para 19, eu comecei a cuidar de gente. Uns estão aí, né, irmão? De ir na casa de madrugada, pegar os adolescentes. Até o meu irmão um dia eu tive que pegar depois do monte. Todo, aí, tem, vários aqui estão aqui, ó. Eliseu, um monte que eu cuidei. Desde os 18, 19 anos. De lá para cá, a minha vida é cuidar de mim e de muita gente, não tem problema, Deus me chamou para isso. Mas quando naquela época que eu cuidava só de mim, meu Deus, gente, é o suficiente para mim mesmo. Como é que a pessoa consegue achar tempo de cuidar da vida do outro? Da família do outro, da casa do outro, do carro da outra, do cabelo da outra,
disso ou daquilo, ou o que fez, ou o que não fez, ou onde foi, ou deixou de ir. Todos darão conta, cada um de nós dará conta para Deus das nossas obras. Então não tem necessidade de nós ficar cuidando da vida dos outros. Às vezes, irmão, se você parar para pensar, é 1h30 que você perdeu da sua vida, observando o que o outro fez, o que o outro não fez, o que ele tem, por que não tem, onde vai, onde não vai. E você poderia investir em você aquela 1h30. Em você, dar uma olhadinha para dentro do coração, dar uma olhadinha para dentro das relações, dar uma olhadinha para dentro em como você está sendo como marido, como você está sendo como esposa, como você está sendo como filho, como você está sendo como irmão, como você está sendo na igreja com os teus irmãos, como você pode melhorar o que você é. É isso que Paulo está dizendo. E isso é perigoso demais. Então, o que ele diz então depois do propósito que eu acabei de falar, que eu adiantei? Em vez disso tudo, em vez de a gente ficar olhando para a vida do outro, o cabelo do outro, o que o outro fez, o que o outro não fez, onde foi, onde não foi, como vai, como é o filho, como não é, como é coisa, não faça isso. Em vez disso, façamos um propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Eu tenho uma notícia muito legal para contar para você, uma novidade. Você sabia que o noturno do X-Men não existe? Sabe aquele que some daqui e aparece lá? Sabe? Já viu o noturno, não? Já viu o X-Men? Se você não viu, meu Deus, que mundo que você vive, que você não conhece o noturno do X-Men. Deixa eu falar, olha aqui, o noturno é um bichinho feio, escuro, que ele some num lugar e aparece no outro. Então, ele não existe. Todas as pessoas, para sair daqui e chegar até lá, elas têm que caminhar, andar. É um processo, diga comigo, é um processo. E você não sabe de nada do processo do outro. Você não sabe de onde ele saiu, você não sabe de onde ela saiu, você não conhece a história dela, você não sabe o processo que está. Aí você olha para a mulher, para a menina, para a jovem, para a adolescente, e você diz assim, sem vergonha. Ah, é? É uma sem vergonha. Você sabia que ela cresceu e nunca ganhou do pai um abraço, um elogio, dizendo assim, filha, como tu está linda. Você sabia que o pai nunca sentou na frente dela, olhou no olho dela e disse assim, tu é incrível, minha filha, eu te amo, tu é linda. Você sabia que talvez ela foi abusada quando era na infância? Então ela chega na fase da adolescência, quando ela se torna mulher, e aí um homem olha para ela, e quando um homem olha para ela, ela aceita aquele carinho, porque ela nunca recebeu, e ela tem dificuldade de dizer não para o afeto de um homem, porque ela não recebeu do pai, ela nunca teve. Então você não sabe de nada, nem de você sabe direito. E você talvez está sendo pedra de tropeço do processo dessa pessoa, que está saindo de lá, está passando pelo conhecimento do Senhor, e ela vai aprender que ela é amada por Deus. E ela vai encontrar na igreja homens, inclusive na primeira sexta-feira de março, volta o encontro de homens, e nós vamos ter que resolver algumas coisas, viu, irmão? Os homens aqui, nós vamos ter que resolver algumas coisas. Porque nessa igreja aqui, jovens, ou jovens aí, nessa igreja aqui, as meninas que entrarem aqui, elas têm que receber o olhar e o afeto de homens que enxerguem elas como elas são e não como alguém que eles podem tirar proveito. Isso já tem no mundo um monte, viu? Na igreja aqui, elas vão experimentar um olhar de um homem que vai dizer, como tu é linda, sem ter o desejo de tomá-la para si.
E aí começa o processo de cura. E ela vai ser suprida por isso, por esse amor divino na vida da igreja. Então o processo pode demorar muito tempo, mas lógico, a gente é muito mais fácil para a gente dizer, é uma sem vergonha. Isso quer dizer, pastor, que não há? É lógico que há, mas você não sabe. E por você não saber, vai cuidar da sua vida. É um processo. É um processo, você não sabe o processo que a pessoa está, e aí você mete uma pedra de tropeço no caminho. Eu não estou falando isso, quem está falando é a palavra de Deus. Façamos um propósito, por favor. Vamos fazer um propósito de não colocar pedra de tropeço no caminho das pessoas? Está aqui. Vamos, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser que assim o considere, para ele é impuro. Vai entendendo, vai observando, vai conhecendo, as coisas vão acontecendo. Aqui no caminho, church, é assim. As pessoas entram e elas vão no processo, entendendo, aprendendo, desenvolvendo. Conforme vai entendendo, vai praticando e elas vão desenvolvendo. Uns mais rápido, outros mais devagar. Nós precisamos somente entender que esse processo precisa acontecer. E a gente então vai ajudar. Ah, pastor, então eu não posso mais ajudar, pode? A falar? Não, pode. Mas ajuda a pessoa então. Senta com ela e conversa. Tá tudo bem contigo? Eu estou aqui para te ajudar, para te servir. Tem coisas que talvez tu não entendeu ainda. Como é que tu tá? Tá tudo bem contigo? E você vai entender. Ela vai te falar, ele vai te falar. E aí tu vai conseguir suprir, abençoar e ajudar essa pessoa. Mas você não vai somar em nada, se colocando na trincheira do outro lado e julgando todo mundo, principalmente aqueles que fazem coisas que você acha que não é legal. Por exemplo, a parede preta. É certo ou errado? Não diz nada a palavra. Uma vez alguém disse para mim assim, que não pega bem. Eu falei, tá, então tá. Então o padrão do comportamento agora é não pegar bem. Então eu vou te falar o que não pega bem para mim, e aí tu te vira com o que eu vou achar de ti. Não tem pega bem ou não pega bem. O que a palavra fala, fala. O que ela não fala, não fala. E o que ela não fala, suportem uns aos outros. É o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, você... Onde é que eu estou? 11? Não, 13. Façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão, como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento por si mesmo é impuro, a não ser que assim o considere, para ele é impuro. Ou seja, para mim não é, para você é, então fica na tua, que eu fico na minha. Para mim não é, para você é, está tudo certo. Pastor, eu quero congregar no caminho, mas eu não queria cortar o cabelo, que eu aprendi que não quer cortar, então não corta, a outra corta. Cuida da tua vida, que ela cuida dela. Está tudo certo. Pastor, eu gosto de tal coisa. Gosta? Fica na tua, faz aí, Deus abençoe você. Mas a outra, deixa ela. Lembrem, assuntos amorais. Eu passei aqui em situações do dia a dia. Mas, olha a sequência, 15. Se o teu irmão se entristece devido ao fato de que você come, e agora é para o outro lado, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem.
é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Por amor ao seu irmão, então, abstenha do seu próprio privilégio. E eu vou encerrar com isso. Tem para os dois lados. E esse aqui é o segredo de uma vida abençoada, de uma vida feliz e de uma igreja que anuncia o amor de Jesus e a verdade de Jesus para o mundo. Porque só tem um motivo de nós existirmos, você sabe qual é? O único objetivo da igreja existir, e qualquer outro motivo é nulo. Só tem um objetivo da igreja existir aqui, é fazer com que Jesus continue vivo e andando entre as pessoas. A igreja está aqui para mostrar Jesus para os outros. Por isso que a palavra fala que nós somos o corpo de Cristo. E como é que nós vamos mostrar Cristo para os outros se nós somos divididos? Ou você acha que nós pregamos quando abrimos a Bíblia no meio da rua e dizemos: convertei-vos, raça de víboras? É assim que pregamos, como João Batista? Não, João Batista pregou isso para religiosos. Nós pregamos o Evangelho quando nós vivemos em harmonia com os nossos irmãos, quando o casal e a família vivem em harmonia um com o outro, onde o homem respeita a sua mulher e a mulher respeita o seu homem, os dois se conhecem, os dois se amam e praticam essas duas coisas, que é não julga o outro e abre mão dos seus privilégios em favor do outro. Pastor, estão me julgando, essa gente hipócrita, estão me julgando, essa gente mesquinha. Olha o que ele falou: irmão, se teu irmão se entristece com o que tu faz, então não faz. É o segredo de um casamento feliz, por exemplo. Não fica enchendo a cabeça do teu marido a vida inteira sobre coisas que você já conhece que ele é, e nem da tua esposa. Agora, se ela te cobra muito disso, se ela te cobrou de alguma coisa, abre mão. Se for assim, não vai ter problema. Isso é o que Paulo está falando. Olha o que ele disse agora aqui: se seu irmão se entristece porque você come, então não come. Se o teu irmão se entristece com uma coisa que tu faz, então não faz. Se a tua esposa se entristece com uma coisa que tu faz, meu irmão, então para de fazer. E você, irmã, para de incomodar. E vice-versa, de um lado para o outro. Não julga. Não fica o tempo todo julgando, medindo o tempo todo. Chega em casa, no meio do dia, a pessoa fala uma palavra. Eu já vi famílias, atendi esses dias uma senhora. Ei, aqui é uma senhora idosa, errou na palavra, irmão, falou a palavra errada para a filha. A filha julgou a mãe pela palavra que disse e cancelou literalmente da sua vida a sua mãe, ao ponto de, no aniversário da senhora, ela não falar nada para ela e nem dar um parabéns. Para que julgar desse jeito? Ela errou. Libera ela, não julga ela. Mas ela faz tal coisa, eu faço tal coisa porque eu não tenho problema, eu pago as minhas contas. Eu sei, está tudo certo, mas não vale a pena abrir mão? O que vale mais, hein? O que vale mais para as famílias que estão aqui? O que vale mais? Abrir mão? Ou viver uma vida como essa aí que a maioria às vezes vive?
10, 15, 20 anos, a mesma briga, a mesma confusão, esbarrando no mesmo lugar. É sempre as mesmas coisas, brigam pelas mesmas coisas, pelo amor de Deus. Para de julgar tanto o que o outro faz e o outro, por favor, para de fazer o que incomoda. Se os dois andarem assim, então nós revelaremos o Senhor Jesus através da nossa família. Ah, pastor, eu sei disso, pastor, mas eu estou orando. Vai morrer orando, irmão. Porque a oração, o pastor está dizendo que não precisa orar. Esse dia eu falei isso aí, alguém ficou falando que, não, irmão, eu não estou falando isso aí, a obrigação do crente é orar o tempo todo. Eu estou falando que tem coisa que a oração não adianta, cara. Tem coisa que orar não adianta. Só parar de julgar e abrir mão de desejos seus que entristecem o outro resolve. Então não ora. Simplesmente para de ficar julgando o outro o tempo todo. E para de fazer coisas que chateiam o outro. Se fizerem isso, muitas famílias que estão aqui, que estão assistindo a transmissão, vão entrar em harmonia. E aí sim nós anunciaremos Jesus, porque nós não anunciamos Jesus quando falamos ou enfiamos goela abaixo uma pregação sobre o outro. Nós anunciamos Jesus quando os outros observam na gente que a gente carrega algo maior. A nossa família vive em paz, nossa igreja vive em paz, nós vivemos em harmonia, nós nos toleramos, nós nos suportamos, nós abrimos mão de coisas que a gente faz por amor do irmão que se entristece com aquilo que eu faço, e assim nós encontraremos a paz, que é o que o mundo precisa, de paz. Ah, pastor, mas é que isso aí é utopia. Casal mesmo vive para brigar nada. Vou explicar para você uma coisa, porque se Deus está dizendo para eu falar, é porque é para eu falar. Quando esse lugar aqui está escuro, e se você entra aqui sem conhecer esse lugar, você vai esbarrar num monte de coluna, vai cair, vai se machucar, vai se ferir, porque está escuro e você não conhece o lugar. Quando você conhece alguém e você vai viver com essa pessoa e casa com ela, então é um ambiente escuro, você não conhece ela, e volta e meia você vai esbarrar em coisas, e tanto você vai se machucar quanto ela, porque diferente disso aqui, os dois são de carne e de sentimentos, ok? A partir do momento que você esbarra aqui, você sabe que aqui tem uma coluna, então vai se iluminando o conhecimento um do outro. Então se você já sabe que tem uma coluna aqui, então desvia. Para que ficar esbarrando aqui a vida inteira e machucando um e o outro a vida inteira no mesmo lugar, numa coisa que você sabe que das duas uma, ou você desvia ou trabalha para essa coluna desfazer, porque você não sabe do que é feito as convicções da pessoa, como eu falei lá no início. Você acha que é besteira, mas às vezes não é, é algo construído desde a infância. E como é que faz? Vai ficar esbarrando o resto da vida? E aí tem todo um universo de coisas maravilhosas para vocês viverem junto, e vocês vão acabar um relacionamento por conta de uma coisa que você não entendeu, que deveria desviar ou ajudar a desfazer. E aí os casamentos acabam. E aí você diz que não ama mais, e na verdade você só foi um pateta, uma pateta que não parou para prestar atenção que aqui tinha uma coisa que obstruía o caminho. Eu queria só dizer isso, porque eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém sobre isso. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Aleluia. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. 1 Timóteo 4,16 diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. É o tempo de a gente viver com fé as coisas que a gente vive, com fé.
você faz as coisas que você faz para Deus, então tenha convicção disso e seja feliz. Vamos ficar em pé, gente. Nossa igreja está crescendo, glória a Deus. Vai crescer mais, nós alcançaremos muitas pessoas. Aí eu pergunto para você, eles vão viver no quê? Que ambiente que eles vão viver? Assim, onde todo mundo se julga, todo mundo não abre mão do que faz, porque eu sou assim, eu me gosto assim, e os outros que aceitem, porque é hipocrisia. Não, isso não é assim. Como é que vai ser esse casamento? Como é que vai ser essa família, os filhos? Vai ser como? Vai continuar assim, esbarrando nos mesmos lugares? Não vai parar de julgar? Não vai abrir mão? Enquanto isso não acontecer, Jesus não aparece em você, infelizmente. Jesus aparece na igreja quando a igreja vive em unidade, irmão. É impossível viver, pastor. Impossível nada, é possível porque a palavra diz que é. Queria que você fechasse os teus olhos agora, em nome de Jesus. O louvor vai cantar um louvor, só um. Enquanto o louvor canta, eu quero convidar pessoas a vir aqui na frente, que a palavra fez sentido para você. Você quer resolver as coisas, você quer aprender. Se a palavra fez sentido para você, se você sentiu assim, nossa, isso está falando comigo, de alguma forma isso está falando comigo, eu queria que todo mundo fechasse os olhos hoje, por favor. O louvor vai cantar, e no tempo do louvor cantar, você vai vir aqui à frente. Tenha coragem para isso. Isso, pode vir bem na frente, pode cantar, pode vir, isso, pode vir bem na frente aqui, isso. Se a palavra fez sentido para você, venha na frente. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado. Isso, pode vir, pode vir. Eu vou confiar. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Mostra quem tu és. O meu coração do amor que faz mudar o mundo. Diga, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. minha vida em Tu és ti. meu fundamento. Tu és meu fundamento. Diga, eu vou confiar somente em ti. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tem pessoas aqui que precisam encontrar a paz na sua vida, no seu coração, na sua família, nos seus relacionamentos. E a tua palavra diz que o padrão de um relacionamento abençoado é a tua igreja, onde muitos convivem juntos e todos se amam, se suportam, se toleram, se respeitam, onde todos encontram a paz. Deus, em nome de Jesus, venha com a tua paz sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Só o Senhor sabe o que eles vivem, só o Senhor sabe o que eles passam, só o Senhor sabe, só o Senhor sabe.
que eles estão enfrentando, Senhor. A tua igreja é o padrão, a tua igreja, ela é o padrão de uma vida abençoada, onde não há confusão, briga, intriga, dissensões, onde um ama o outro, respeita o outro, tolera o outro, não julga, só muito pelo contrário, auxilia, ajuda, ama, tolera, suporta, respeita. Em nome de Jesus, levante a sua mão, igreja, levante a sua mão, você que ficou aí no seu banco, levante a sua mão e ore comigo. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito de intriga, confusão, dissensão no seio das famílias, no meio dos casais. Nós repreendemos em nome de Jesus, no meio da tua igreja, todo o espírito de divisão, de confusão, de julgamento, mas que no amor, na compreensão, na unidade das famílias, na unidade da igreja, o teu amor e a vida de Jesus se revele sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante um clamor ao Senhor essa noite. Minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Você que está aqui na frente, coloque a mão no seu coração. Você que a palavra fez sentido para você, e você, onde você estiver, coloque a mão no seu coração. Diga comigo: Deus, ministra no meu coração o entendimento da tua palavra. Diga: Deus, que a tua palavra gere vida, atitudes na minha vida, e que eu encontre o que tu tens para mim. Diga com fé: Deus, eu abro mão. Diga: Deus, eu abro mão de toda a raiz de amargura. Isso, diga comigo: Deus, eu abro mão de toda a raiz de amargura, de rancor, de tristeza. Deus, me ensina a amar do teu jeito. Diga: Deus, não, mas diga com fé: Deus, vai comigo para minha casa. Diga com mais fé: diga: Deus, vai comigo para minha casa. Enche a minha casa do teu amor. Diga: enche a minha casa da tua vida. Me ensina a perdoar, me ensina a amar. Diga: me ensina a compreender. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito de vida do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Fala, meus irmãos, aqui é o pastor Felipe. Eu estou passando aqui para agradecer você por ter ficado até agora nesse culto com a gente, esse culto online. A gente se esforçou para entregar aí na sua casa o melhor culto possível, para que você conseguisse participar junto com a gente. Agora deixa eu fazer um convite para você. Se você quiser participar dessa obra, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas, assim como você foi alcançado hoje aí, contribua com essa obra, abrindo no aplicativo do seu banco o Pix, e colocando o QR Code que está aqui embaixo da sua tela. Faz uma contribuição para a gente poder impulsionar esse vídeo para chegar em mais casas e mais famílias que talvez precisem participar de um momento como esse. Não esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar ele, deixar um comentário aí
e vamos nos edificar uns aos outros, fazendo com que a palavra do Senhor, que abençoa tanto as nossas vidas, alcance mais e mais pessoas. Quero dizer para vocês que vocês agora também fazem parte da família. Se quiser ser apresentado como novo membro do Caminho online, deixe um comentário aí embaixo, nós vamos procurar você e nós vamos fazer um dia, possivelmente, uma apresentação online. Você entra daí através de um aplicativo de teleconferência, um Zoom da vida, e a gente consegue ter um pouco mais de comunhão. Deus abençoe você, fique com a gente e até semana que vem.